Nesta aula, estudaremos como formatar o design do gráfico, o layout e o estilo do gráfico, e como nós podemos combinar o nosso gráfico junto ao nosso texto. Pois essas ferramentas que modificam a aparência do documento servem para deixar as informações mais agradáveis e atrativas para o leitor. De um modo geral, sempre estamos combinando os textos com elementos auxiliares como figuras, tabelas e gráficos. Observe uma revista, por exemplo, as imagens e os textos se complementam. Desta forma também deverá acontecer nos seus documentos do Word. Vamos lá aprender como trabalhar as propriedades do nosso gráfico. Selecionando a área do gráfico, colocando o mouse aqui, ele mostra uma legenda área do gráfico. Isso dizendo que eu posso alterar tudo que tem dentro desse gráfico. Clicando aqui e indo na opção, indo no grupo de comandos Design, veja aqui que eu tenho estilos de gráfico já pré-formatados. Aqui nessa seta me mostra vários estilos já prontos pelo Word. Aí eu vou navegando entre eles e escolher o melhor. Tem a opção estilo 6, tem estilo 7 e assim por diante. E tem várias opções aqui. Vou escolher esse estilo. Veja como ficou bonito e agradável o nosso gráfico, já formatado e já com um estilo todo pronto, com uma formatação para o título e etc. Ainda aqui na opção Design, veja que você tem aqui o grupo de comandos para dados. Se eu clicar em editar dados aqui e vir em editar dados, ele abre aquela outra tabela que nós fizemos para que nós possamos inserir os dados aqui. Caso você queira alterar algum valor ou acrescentar ou excluir, você pode vir por aqui. Veja também a opção alterar tipo de gráfico, aqui é a opção Design. Tem a opção de mudar as cores. As nossas colunas aqui estão em azuis. Aqui em alterar cores eu posso alterar as cores das colunas. Posso vir aqui e escolher que tipo de cor eu quero para minhas colunas. Se eu quero laranja, se eu quero verde e assim por diante. Vou escolher esta opção. Veja que eu alterei o tipo das colunas aqui em alterar cores. Caso eu queira alterar a cor destas colunas individualmente, eu vou dar um clique em uma das colunas. Veja que selecionou todas. Dando outro clique, seleciona somente a que eu quero. Agora sim, eu dou um clique duplo. Dando um clique duplo nesta coluna, ele me abre uma caixa de diálogo aqui à direita, para que eu possa formatá-la. Vindo aqui nesse balde, e escolhendo a opção preenchimento sólido, ele me abre aqui a cor. Clicando aqui em cor, eu posso navegar entre as cores e escolher livremente a cor que eu quero para cada coluna. Clicando nessa outra, vou alterar para amarelo. Essa outra, vou clicar aqui e vou alterar para azul. E essa, eu vou alterar para cinza. Então, coloquei cores agora para cada coluna. Você pode ver que ao clicar em uma coluna primeiramente, selecionou todas. Agora, quando eu clico em uma, só seleciona ela. Porque aquela seleção em geral já foi feita em uma vez. Agora, cada vez que eu clico em cada coluna, ela seleciona individualmente. Aí eu posso alterar a cor, aplicar borda, se eu clicar aqui em borda. Aplicando em borda, eu vou colocar aqui linha sólida, posso mudar a cor da borda, posso aumentar a largura da borda e assim por diante. Veja que eu coloquei uma borda em verde ao redor dessa e bem larga. Vou mudar para essa outra aqui, escolho o tipo de cor da borda que eu quero, vou escolher um azul escuro, vou aumentar a largura aqui, deixar em 2,5 e veja como aplicou aqui a borda. Ok? E assim por diante, posso aplicar para todas. Agora vamos alterar o tipo de gráfico para que nós possamos ver outros tipos de formatações. Vou clicar aqui em alterar tipo de gráfico, vou em pizza e vou deixar aqui essa opção pizza. Vou clicar em OK. Clicando aqui em pizza, eu vou vir aqui na opção layout rápido. E nesse layout rápido tem algumas opções aqui. Ao passar o mouse por cima, você vai visualizando aqui embaixo no gráfico como eu posso incrementar meu gráfico. Temos aqui algumas opções, temos as opções com porcentagem, temos sem porcentagem e assim por diante e com a legenda do lado. Ok? Vou deixar essa aqui com porcentagem com a legenda do lado. Escolher esse tipo de layout. Outro estilo que eu posso colocar aqui, vou clicar aqui nessa seta, escolho agora o estilo 6, com a opção para um plano de fundo do gráfico e veja como está sendo alterado o nosso gráfico. Caso eu queira aumentar o tamanho da fonte dentro desses gráficos, eu vou clicar neles e vou vir aqui na guia página inicial e vou aumentar o tamanho para 16. Veja aqui o que aconteceu. Posso alterar a cor, alterei a cor,
Posso aqui aplicar um estilo de letra, um negrito para cada um e vejo o que aconteceu com os nossos números. Clicando em título de gráfico, eu vou aqui na opção formatar e vou aqui em estilos rápidos. Eu vou clicar aqui em estilos de word art, vou escolher o estilo dele aqui, vou escolher essa opção. Clicando ainda aqui, eu tenho a opção de escolher cor. Aqui esta opção eu vou escolher a cor do tema. Aqui eu escolho algum efeito. Está organizado o meu título. Para que eu possa aumentar o tamanho dessa letra, com o meu título selecionado, eu vou vir em página inicial e vou aumentar o tamanho da letra. Vou diminuir aqui para... A mesma coisa eu posso aplicar para a minha legenda. Clicando aqui em legenda, eu vou lá em formatar e posso aplicar alguns estilos também, igualmente no nosso título. Mas eu vou deixar nossa legenda padrão. Se eu quiser aumentá-la também o tamanho, vou em página inicial, aumento o tamanho, clicando aqui, vou deixar aqui o tamanho em 14, vejo que aumentei o tamanho da minha legenda, alterei meu título, alterei os números, alterei os dados e também eu posso alterar um plano de fundo para a área do gráfico. Clicando aqui em área do gráfico, eu posso vir aqui em formatar, vir aqui na opção de preenchimento e escolher os tipos de preenchimento que eu desejo para o fundo do meu gráfico. Caso eu não queira nenhum preenchimento, eu posso deixar aqui na opção sem preenchimento. Tem a opção de colocar mais cores de preenchimento, colocar uma opção de gradiente ou até uma imagem. Caso você tenha já uma imagem pronta para o fundo dos seus gráficos, é só escolher a opção imagem para colar no computador. Posso aplicar uma textura, passando aqui por textura você pode ver. Vou escolher essa textura aqui para que você possa perceber. Aplicando essa textura, vejo como ele dá um diferencial para o meu gráfico. Agora veremos como disponibilizar o layout do nosso gráfico junto com o nosso texto. Veja que nosso gráfico ele está muito grande. Clicando no gráfico, eu tenho opções de diminuir o tamanho dele. Veja que nas bordas do gráfico eu tenho pontos. Tenho pontos nos cantos e nos meios. Se eu clicar aqui e puxar para dentro nessa posição em diagonal, ele vai diminuir meu gráfico tanto lateralmente como verticalmente. E aí eu vou diminuindo as informações. Se eu escolher as opções dos meios, eu vou diminuir aqui só o tamanho dele na horizontal. Se eu escolher essa opção aqui, segurar e arrastar, eu vou diminuir na vertical. Ok? Então aqui eu diminuo. Vou deixar desse tamanho aqui. E agora eu vou vir aqui com o gráfico selecionado, eu tenho aqui disposições, opções de layout. Clicando aqui, ele vai abrir essas opções de layout. Que tem essas opções aqui, quadrado, próximo e através, superior, inferior, atrás do texto e em frente ao texto. Como eu quero adequar o meu gráfico junto do meu texto, eu vou escolher a opção aqui, ó, quadrado. E agora quando eu coloco o mouse aqui, ele me mostra uma seta de movimento. Uma seta em que eu posso clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar para onde eu desejo colocá-lo. Eu vou colocá-lo aqui, no canto. Arrastar mais um pouco para baixo. Veja que ele se adequou ao nosso texto. Nosso texto agora está fazendo um contorno ao redor do nosso gráfico. Vou selecionar esse texto e vou escolher justificado com alinhamento. Veja como ficou o nosso texto inserido no documento ao lado do gráfico. Lembrando que eu tenho mais opções de layout. Clicando aqui nessa opção, eu tenho a opção de colocá-lo atrás do texto, colocar em frente ao texto. Como isso não nos interessa, nós vamos deixar a opção quadrado. Essas opções de layout você não encontra elas somente aqui. Veja que com o botão direito do mouse em cima do gráfico eu tenho também várias outras opções, sem precisar ir lá no grupo de comandos. Aqui eu tenho a opção de alterar tipo de gráfico, salvar modelo, editar dados, ver a fonte do gráfico, inserir legenda, tirar legenda. Enfim, eu tenho como formatar meu gráfico inteiro somente com um clique com o botão direito em cima do gráfico. E aqui eu posso alterar tudo que eu desejo. Você viu nessa aula como trabalhar com o seu gráfico e como alterar todos os elementos dele. Até a próxima, pessoal!